ou melhor conheci o Henrique Galvão, era eu miúdo. Lembro-me disso ainda, porque foi uma grande discussão em minha casa, quando o Paquete atracou em Lisboa. Portanto, a minha mãe estava escandalizada com o desvio do navio. O meu pai, não sei bem, portanto, tinha uma perspectiva diferente e sobre o papel do Henrique Galvão no meio disso tudo. Pelos vistos, confirmei isto hoje com este livro, o meu pai já devia admirar o Henrique Galvão, porque senão não teria comprado um livro de luxo como este, não é? Que eu até hoje não sabia se era o mesmo Henrique Galvão que tinha feito o assalto ao navio ou não, porque fiquei sempre na dúvida, não há aqui nada que me permitisse saber isso. Mas, da sua intervenção, eu agora vou lançar aqui uma coisa um bocado provocatória, mas deixo às pessoas que percebam alguma coisa do assunto, porque eu não sei. Falou-me que o Henrique Galvão consultou juristas americanos e que depois a Marinha Americana tratou o navio como sendo um navio... Uma tomada de posse. Por razões políticas. Ou seja, portanto, acho estranho que um jurista americano tenha contactos com a Marinha Americana. Pronto, primeira coisa. E isso, de repente, fez-me lembrar de uma outra coisa, é que não era, na base das lajes, na parte superior da base das lajes, está uma placa de homenagem ao Humberto Delgado, que foi, segundo a placa, quem, na posição ainda de major, coisa do género, conseguiu intermediar a presença americana nas lajes. Portanto, a minha pergunta é, lançando aqui um bocado a confusão, é se um homem, tanto Humberto Delgado como Henrique Galvão, não terão sido aproveitados de alguma maneira pela inteligência americana para mudar as coisas no regimento português, que sabíamos mais tarde era, digamos, uma coisa que não era muito bem aceita pelos americanos. Não sei se tem alguma informação sobre isso, mas foi uma coisa que me surgiu neste momento. Punha aqui a questão. De maneira, agradecimentos, Sr. Cavalheiro. São coisas completamente diferentes. Para já, vou-te dizer que, em termos da Marinha, aqui, inclusive os ingleses mandaram, saiu uma frota, saíram os barcos da Marinha de Guerra para ir em encontro do Galvão, mas a coisa, entretanto, foi discutida no Parlamento e foi dada a ordem e para trás. O de Gaulle nem sequer ligou nenhum, não sai nem barco a remos. A Espanha, que estava decidida aí qualquer coisa, mas também fez marcha atrás. Efetivamente, ele tinha um suporte, um parecer de direito internacional marítimo, uma atitude daquelas que não devia ser encarada. E, portanto, quando ele é abordado, que anda nas várias forças, que é, acima de tudo, o Galvão o barco é descoberto, porque, acima de tudo, ele tem uma missão misericordiosa. É que ele tem 2 feridos e necessitavam ser tratados, e tem um morto. Tem um morto a bordo. O indivíduo que morreu, o único, assim, o outro indivíduo teve esse acidente mortal, não, o acidente foi baleado, morreu, e o Paquete não tinha uma câmara frigorífica. Portanto, haveria que entrar num sítio mais próximo para esses passageiros saírem. O que aconteceu, imediatamente o barco foi localizado. E a Marinha Americana recebeu ordens para, mas baseado, quando o Adam Smith vai a bordo de Santa Maria e trata o Galvão com honra e circunstância, como um militar, ele trata-o e vai dar-lhe a categoria de um indivíduo que está a lutar por um terreno nacional, e, portanto, como político. Este é um caso. O caso que me está a referir nas lajes está a falar do Miradouro de São. Do Miradouro. Esse é um Miradouro que tem um nome que foi evoluindo. É muito interessante aquilo que coloca, e que eu recomendo-lhe, se me dá licença, que é o meu livro Humberto Delgado no Portugal de Salazar. Escrevo isso ao pormenor aí. Que é quando se dá. Começa o Henrique, o Galvão, o Humberto Delgado, agora de modo, os personagens altos. O Humberto Delgado, é aí que começa a viragem dele. Não é já a estrada dele nos Estados Unidos, em Washington, não. É que, quando se dá a Segunda Guerra Mundial, os americanos, logo desde o princípio, querem ter uma base nos Açores.
E isso foi um drama para o Salazar, que o Salazar não gostava dos americanos, nem um bocadinho. Mas a partir do meio da guerra, ele viu que era suficientemente fino, que a guerra do lado dos alemães estava perdida. E os americanos pretendiam a base das lajes, não é? Portanto, há acordos no sentido de ser discutido o problema, realmente numa organização em Londres, para o qual o Presidente do Conselho de Ministros vai mandatar um dos militares que melhor falava inglês, e são poucos. Por exemplo, o Galvão fala fluentemente em inglês, fala e escreve em inglês. A mesma coisa se dava com o Humberto Delgado, falava em inglês. E, portanto, ele vai discutir os problemas da instalação de uma base na ilha, nos Açores, na Ilha Terceira. Aí há uma coisa importantíssima e mostra o que é a primeira manifestação de Humberto Delgado no ponto de vista social. Ele diz, sim senhor, vai-se construir umas bases, e ele vai reconhecer, vai fazer um levantamento do território da zona para instalar as bases, e vai ver que a instalação das bases vai obrigar à deslocação de uma série de pessoas que estão aí a viver. E então ele diz, sim senhor, esta gente vai ser deslocada, não recebe dinheiro, mas recebe uma casa condigna. Casa nas quais aquela gente nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido. Não é? E na fase disso, quando Humberto Delgado sai dos Açores, na Praia da Vitória, a Câmara Municipal da Praia da Vitória, em reunião camarária, decide outorgar uma salva de prata ao Major Aviador Humberto Delgado, bem como alterar a toponímia que dá acesso ao Miradouro, passasse a ser Miradouro Major Aviador Humberto Delgado. As Estadas, 1958, e Humberto Delgado é candidato à presidência da República. O que é que aconteceu? Mudou-se a placa, e mudou a placa, saiu, deixou de ser Miradouro Major Aviador Humberto Delgado e passou a ser outra vez a toponímia que tinha de vir. Mas, de vez em quando, há movimentos de que nós nos orgulhamos. Um deles é o 25 de abril de 1974. E o que é que aconteceu à placa? Foi mudado outra vez. Não é? Portanto, é uma placa que foi mudada ao longo dos tempos. É a explicação que eu lhe posso dar. Obrigado.